do Berauá. Quem foi Saulo ou Paulo, o apóstolo dos gentios? Quem foi essa figura? Nós sabemos muito pouco sobre Paulo, na verdade, mesmo ele tendo deixado 13 cartas, pelo menos, do Novo Testamento. Hoje são 13 que são atribuídas a Paulo, mas mesmo assim as informações que nós temos a respeito dele são muito poucas. Por exemplo, quando foi que ele morou em Jerusalém? Porque ele diz que morou em Jerusalém, que foi aluno de Gamaliel, um grande estudioso da Torá, um fariseu de nome conhecido no Novo Testamento. Quando ele foi seu aluno em Jerusalém, onde estava Paulo, por exemplo, durante o ministério do Senhor Jesus Cristo? Quando o Senhor Jesus Cristo foi morto, por onde andava Paulo? Ele estava naqueles dias em Jerusalém? Ele ficou sabendo disso, desse acontecimento, desse judeu que muita gente acreditava ser o Messias? Nós vamos ver Paulo aparecer já mais tardiamente no livro de Atos dos Apóstolos, no relato de Lucas. Primeiro, quando Estevão é morto, nós sabemos que Paulo está ali por perto e é sob os seus pés que são jogadas, depositadas as roupas, as vestes de Estevão, aquele diácono que foi morto, o primeiro mártir cristão. Há um padre dominicano, Jerome Murphy O'Connor, que escreveu muito sobre Paulo. Ele é especialista em Paulo, estudou na Escola Bíblica de Jerusalém, a mesma escola bíblica que fez a clássica tradução da Bíblia de Jerusalém. Quem estuda a Sagrada Escritura sabe que essa tradução é uma referência para estudiosos, não só pela a belíssima tradução, a fidelidade aos originais, também os comentários e as anotações no lado da página são preciosíssimas, né? Qualquer pessoa que estuda a Bíblia, que prega, no geral, tem a Bíblia de Jerusalém de um lado para fazer suas pesquisas. Pois bem, Jerome, um frei dominicano, ele escreveu muito sobre Paulo, eu falei, mas eu quero falar especificamente desse livro aqui, Paulo de Tarso, História de um Apóstolo. Ele escreveu outro também, que é esse aqui, Paulo, Biografia Crítica, que é um trabalho mais profundo, evidentemente, é um trabalho mais para especialista do que esse livro aqui. Esse livro é mais para leigo mesmo, ele conta a vida de Paulo de forma romanceada. Claro que aqui há espaço para a criação poética, para a imaginação, mas ele não foge muito daquilo que nós sabemos a respeito de Paulo. Ele tem como ponto de partida para escrever essa biografia as próprias cartas, as viagens, os itinerários, aquilo que Lucas diz no livro de Atos, de maneira que História de um Apóstolo é um livro muito bom. Eu me emocionei muito assim com o livro, né? A personalidade de Paulo a gente vê tão clara aqui. A conversão, aquele momento da conversão de Paulo, aquela mudança tão brusca em sua vida, mas que nós percebemos que os traços da personalidade de Paulo continuam exatamente os mesmos. Paulo continua sendo muito ciumento, muito brigão, é um homem que briga para defender as suas ideias, o seu ponto de vista. Ele não se convence facilmente, não aceita a incoerência de ninguém. Nós vemos o confronto dele com Pedro a respeito da questão gentílica, né? Pedro, que comia com os gentios, vivia como os gentios, mas a partir do momento que chegou um grupo de Jerusalém e que Pedro viu aquele grupo, ele se afasta então e não come mais junto com os gentios, porque os gentios não observavam a dieta hebraica, né? As leis dietéticas de Moisés, que são muito rígidas no tocante aos alimentos, né? Alimento puro, impuro. Essa é uma questão que vai permear principalmente Gálatas, que é uma das cartas mais importantes de Paulo.
Enfim, o livro é muito bom. O encontro com o ressuscitado indo para Damasco, como é que se dá esse encontro? Depois Paulo, então, é batizado, é recebido na comunidade cristã, suas viagens, seus desentendimentos, ele se desentende com Barnabé, com Marcos, anos depois vai reencontrá-los, né? E sua firme certeza na ressurreição, na cruz, na graça. Essas são questões muito importantes para Paulo e que vão permear toda a sua vida. De maneira que esse livro, ainda que não tenha a mesma profundidade e acuidade na pesquisa, na crítica, quanto esse aqui, mas claro que esse livro é muito importante para a gente mergulhar um pouco nesse universo deste homem tão importante, muito provavelmente um dos maiores influenciadores do Ocidente. Quando nós vamos comparar Paulo, por exemplo, a Platão, a Aristóteles, nós vemos o tamanho de Paulo, né? Claro que Platão e Aristóteles influenciaram também muito e muito profundamente a cultura ocidental, mas Paulo não fica para trás desses grandes filósofos por toda a sua influência, tanto que Paulo é tido por muita gente como cofundador do cristianismo, se não o fundador do cristianismo como nós compreendemos hoje. Sem dúvida nenhuma foi quem mais influenciou, até porque suas cartas surgem até mesmo antes dos evangelhos. Paulo começa a escrever cartas, só mais tarde é que aparecem os primeiros textos dos evangelhos, conforme nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os últimos anos de vida, o seu projeto de ir para Roma, o projeto que ele tinha de ir para a Espanha, Paulo, que a Espanha era o extremo da Europa, né? Depois da Espanha já não tinha mesmo mais nada, só o grande Oceano Atlântico. E Paulo então tinha um projeto de vir até a Espanha para evangelizar. O autor trabalha sobre todas essas questões, as vezes que Paulo teve de ir a Jerusalém, a visita nas suas igrejas, o ciúme que ele tinha das comunidades que ele havia plantado, as brigas que ele teve, principalmente com a comunidade de Corinto, que é um grupo é uma igreja que deu muito trabalho a Paulo por várias questões, ou mesmo a igreja, como nós temos a carta de Gálatas, né? Aquela igreja ali foi uma igreja também que deu muito trabalho a Paulo, que queria voltar, dar 2 passos atrás, retornando ao judaísmo, e o seu contato principalmente com os gentios, os adoradores de Deus que frequentavam as sinagogas daqueles dias, sem, no entanto, serem judeus ou prosélitos, mas simplesmente porque gostavam, admiravam a cultura judaica e também a fé dos judeus. Paulo vai evangelizar e trabalhar muito com esses grupos. Tudo isso o Jerome trata nesse livro, Paulo de Tarso, História de um Apóstolo, que eu recomendo. Ele é muito bom, serve muito para a gente pregar sobre Paulo, porque ele situa muito geograficamente todas as viagens de Paulo com muito mais vividez, as dificuldades de locomoção, fosse por mar, fosse por terra. Então tudo isso faz com que a gente tenha uma compreensão melhor de Paulo, de suas cartas, de suas igrejas, e também compreender melhor aquilo que ele disse no seu tempo para uma aplicação muito mais fidedigna aos dias de hoje. Um grande abraço e a gente se vê em Autores e Livros. Tchau, tchau.